Bom dia. Nosso assunto é o método científico. A primeira pergunta que faço é a seguinte: por que precisamos de um método especial? Por que não usar métodos já existentes para a gente escolher em que basear nossas crenças? Então, como é que nós fazemos hoje? Se a gente esqueceu do método científico, como as pessoas têm feito isso? Uma forma é através da autoridade, seja de uma pessoa, de um grupo de pessoas ou de um livro sagrado. Uma forma da gente estabelecer o que é verdade e o que não é verdade é através da autoridade. Uma outra é através do nosso senso comum, mas nós sabemos que o nosso senso comum às vezes pode falhar, mas é uma das possibilidades. E a gente poderia também depender do número de pessoas que acreditam numa determinada coisa. Se muitas pessoas acreditarem, a gente pode dizer, então, deve ser verdade. Você há de convir que deve haver uma forma melhor, a gente precisa de um método melhor, mais seguro para a aquisição de conhecimento. Então, se vamos bolar um método especial para a aquisição de conhecimento, para pesquisa, que características esse método deveria ter? Eu vou listar 3 aqui. Primeiro, a gente deveria minimizar o viés do pesquisador. O pesquisador não deveria influenciar o conhecimento que vai ser descoberto através das suas próprias crenças. O fato de que eu gosto de uma determinada coisa não significa, não deveria influenciar o resultado das minhas pesquisas. Segundo, é extremamente importante que o método admita errar e tenha uma forma de corrigir os erros que são cometidos. Não deve haver dogma, uma coisa que é imexível, né? E terceiro, deve haver uma forma de verificar, através de terceiros, aquilo que um pesquisador faz. O método deve permitir que algo seja repetido para verificar as alegações, as descobertas de outros cientistas. Aqui está uma breve definição do método científico, resumindo em uma frase. Iniciamos com observações e vamos gerar novo conhecimento. Então, é importante lembrar que sempre a observação do mundo é que vai ser o início da descoberta do conhecimento. Vamos fazer um passo a passo do método científico de forma muito rápida. Iniciamos com observações. Essas observações vão ser usadas para que a gente formule hipóteses que, por sua vez, vão permitir fazer predições. Eu vou querer predizer por quê? Porque logo em seguida eu vou querer verificar a minha hipótese experimentalmente. Eu vou querer tentar refutar a hipótese e ela poderá ser ou não refutada. Refutado significa não deu certo, minha hipótese está errada. Quando dá certo, não quer dizer que a hipótese está certa, significa que eu tenho apoio para a hipótese. Eu começo a acreditar que ela possa ser verdadeiro ou interessante, mas eu não tenho certeza, porque o método é indutivo. Quando as minhas hipóteses são bem-sucedidas o suficiente, quando eu tenho muita confiança nelas, vou acabar com uma teoria que, por sua vez, também poderá eventualmente ser refutada se um dia mais na frente aparecerem fatos contraditórios à teoria que eu tenho até agora. Se pensarmos sobre o passo a passo que acabamos de ver, vamos observar que o processo é cíclico e é indutivo. Onde está a indução? Ela está aqui, partindo das observações para as hipóteses, eu tenho um passo de indução, eu tenho que dar um chute. E o ciclo, por sua vez, ocorre quando eu refuto uma hipótese, serei obrigado a formular novas hipóteses,
talvez fazendo novas observações, e é aqui, portanto, que nós vamos gerar um ciclo. O ciclo observação, hipótese, predição, verificação, refuta. Opa, não tive sorte. Volta, faz de novo, até chegar a uma teoria. Vamos pegar um exemplo concreto. Imagine um ET chegando na Terra. E o ET vai assistir a um jogo de futebol para tentar descobrir as regras. O ET vai para o Maracanã, ele quer descobrir as regras do futebol, então ele vai ficar observando o jogo e ele vai tentar chutar, entender as regras, bolar a lista de todas as regras, simplesmente observando o que está acontecendo. Então, depois que ele assiste um pouquinho o jogo, ele saca que a bola parece ser importante. Todo mundo corre atrás dessa bola, alguma coisa importante tem com essa bola. E as pessoas ficam meio nervosas quando elas chegam perto das duas áreas finais onde tem a rede. Então, tem alguma coisa interessante acontecendo. Mas depois de assistir mais um pouco, ele formula uma hipótese. Ele diz, rapaz, pelo que eu estou vendo aí, eu acho que o propósito desse jogo é de matar quem tem a bola. Quando ele vê uma tesoura sendo dada do jeito que vocês estão vendo aí, ele tem essa hipótese que ele vai ter que testar experimentalmente. Então, na realidade, é que ele não vai realizar experimento. Eu vou falar disso mais na frente. O experimento, para realizar um experimento, o ET teria que manipular o jogo de alguma forma para criar certas condições e ver o que acontece. Como ele só está observando, ele não está realizando experimento. Mas ele vai observar e ele vai eventualmente chegar à conclusão que acho que não é matar realmente. Tem outra coisa acontecendo, não é matar quem tem a bola. E eventualmente, depois de alguns acertos e erros, etc., ele vai entender, provavelmente, boa parte das regras do futebol. Então, ele faria isso de forma cíclica, elaborando hipóteses, refutando hipóteses quando os fatos observados não condizem, não concordam com as hipóteses, e eventualmente ele vai ter um conjunto de hipóteses, uma ou mais, um conjunto de regras que parecem explicar o que ele está vendo. Ele teria, portanto, uma teoria. Vamos criar um desenho gráfico que represente uma versão simples do que a gente viu até agora, uma versão simples do método científico. Tudo inicia com observações feitas do mundo que são usadas para formular hipóteses. As hipóteses são usadas, por sua vez, para fazer predições. Se a hipótese for verdadeira, a predição deve se concretizar. Então, nós temos isso. E a predição tem que ser testada para ver se a hipótese será refutada ou não. Então, da predição, vamos fazer um teste experimental que vai nos ajudar a voltar aqui e dar apoio à nossa hipótese ou não. Vocês estão aqui vendo claramente o ciclo, estamos vendo aqui, do método científico. A gente vai falar um pouco mais desse ciclo já já. Vamos agora ver alguns detalhes adicionais sobre o método científico para deixar o gráfico aqui um pouco mais completo, embora ainda haja simplificações aqui. Então, o que está em vermelho já foi discutido. Depois que eu faço um teste de hipótese, várias coisas podem ocorrer. Primeiro, eu posso simplesmente reforçar minha
hipótese porque o teste deu certo, e eu posso simplesmente fazer o meu ciclo, reforçando a hipótese, fazendo novas predições e assim por diante, e dessa forma, talvez com pequenos ajustes, mas basicamente mantendo a hipótese e reforçando a hipótese. Segundo, eu posso ser forçado a repensar a hipótese, refutando a anterior. Eu tenho que voltar, fazer mais observações e tentar inventar outra hipótese porque a primeira não deu certo. Eu posso atingir um certo grau de consistência e de força, de confiança na minha hipótese, de tal forma que ela se torne uma teoria científica. Uma vez que a teoria científica foi estabelecida, nós podemos continuar fazendo observações, é claro, para ver se a teoria se mantém. Eu posso ter testes muito mais caprichados, cada vez mais detalhados ou diferentes para testar determinadas facetas da teoria científica, e é possível que um dia, através de testes mais complexos, eu posso até ter que abandonar uma teoria, fazer um shift de paradigma, como é chamado, e gerar uma nova teoria. Isto significa, naturalmente, o abandono da teoria anterior. Finalmente, quero apresentar alguns pontos importantes sobre o método científico. O primeiro é o fato de que precisamos de que hipóteses sejam testáveis. Uma hipótese que não é testável não pode ser chamado de hipótese. Necessariamente preciso passar pelo teste de uma hipótese para saber se eu vou refutá-la ou não. Eu sempre preciso tentar refutar hipóteses. Então, por exemplo, a ideia de um multi-universo que diz que teria uma infinidade, uma grande quantidade de universos paralelos em existência, não é propriamente dito uma hipótese, porque até hoje não se bolou nenhum teste para tentar refutar essa hipótese. Segundo, teorias também podem ser refutadas. Da mesma forma que uma hipótese pode ser refutada, nós vimos na outra transparência que a teoria pode também ser abandonada, gerando um shift de paradigma, e é isso que diferencia a ciência da religião. Mesmo teorias muito bem aceitas podem ser derrubadas. Uma terceira ideia muito importante é que uma teoria não é, como muita gente fala, uma ideia sem comprovação. Por exemplo, pessoas dizem a evolução é apenas uma teoria, como se dizer que apenas uma teoria desmerecesse a força da ideia e que não valesse muita coisa. Primeiro, a evolução tem dois erros ali, dois equívocos. A evolução não é uma teoria, a evolução é um fato. É um fato que nós podemos observar. O que é uma teoria é a explicação de Darwin que a evolução ocorre através de um processo de seleção natural. Isso realmente é uma teoria. Não significa que é fraca, que é apenas uma teoria. É uma teoria extremamente forte que sofreu milhares de testes, não foi refutada até hoje, portanto a ciência tem muita confiança nessa teoria. A palavra teoria é forte. Finalmente, é extremamente importante que qualquer ideia, qualquer resultado possa ser reproduzido através de experimentos por outras pessoas. Resultados têm que ser verificados. Isso mantém todo mundo honesto. Isso faz com que a gente possa ter muito mais confiança nos resultados descobertos. Obrigado.